Fecho para o Instituto Mises de Portugal, menos liberdade económica equivale a mais igualdades sociais. Traduzido do sítio reason.com, consagrava esta questão em que consagrou um artigo em que mostrava que numa menor liberdade económica equivalia numa menor ou numa maior desigualdade de rendimentos. O autor é Ronald Bailey e foi publicado dia 20 de fevereiro de 2015. As desigualdades de rendimentos têm atraído a atenção dos políticos apaixonados por política, peritos e do público. Em 2013, o presidente Barack Obama declarou que a crescente e perigosa desigualdade é o maior desafio da atualidade. No programa 60 Minutes do passado mês, o locutor da Câmara dos Representantes, o Republicano John Boehner, argumentou que as políticas do presidente aumentaram as desigualdades. O senador Mike Lee, do Utah, disse que os Estados Unidos foram assolados por uma crise de desigualdades e que um Estado maior não é a solução às oportunidades iguais, é a causa. No seu discurso de 2013, Obama afirmou: "Nós temos de afastar a crença que o Estado nada pode fazer para reduzir a desigualdade." Ele tem razão, mas não no sentido que ele pensa. Vários estudos económicos recentes demonstram que a melhor coisa que o Estado pode fazer para reduzir as desigualdades de rendimento é não intervir. Por exemplo, de acordo com um estudo publicado na Contemporary Economic Policy pelo economista da Universidade Estadual do Illinois, Oguzhan Dinser, e a sua equipa, comparando os resultados de todos os Estados americanos em janeiro de 2014, conclui-se que a redução da liberdade económica tende a aumentar as desigualdades. Em média, quanto maior for o Estado, maiores serão as desigualdades de rendimentos, contou Dinser à Reason. Os autores usaram o método da causalidade de Granger. De forma simples, trata-se de um círculo vicioso. As intervenções estatais produzem desigualdades sociais, que por sua vez produzem mais intervenções estatais. Os políticos costumam reagir ao aumento das desigualdades com políticas que, em média, acabam por tornar as desigualdades maiores. Isto não significa que certas políticas, como aumentar a taxa dos escalões mais altos, não podem reduzir a desigualdade. Mas, tomando-as como um todo, o efeito vai na direção oposta. Primeiro considero o cenário principal. Os credistas costumam citar uma série de dados que mostram que as desigualdades de rendimentos diminuíram durante as décadas de 1950 e 1960. A tendência parece seguir a hipótese proposta pelo economista Simon Kuznets. Logo que o crescimento económico arranca, Kuznets afirma que as desigualdades começam por aumentar por causa da transferência de alguns trabalhadores dos setores menos produtivos para os mais produtivos. Como os setores mais produtivos absorvem uma proporção crescente de trabalhadores, as desigualdades de rendimentos começam a reduzir-se, criando o famoso U invertido, que simboliza a relação entre desigualdade de rendimentos e crescimento económico. A última vez que a desigualdade de rendimentos atingiu o seu pico foi em 1929, antes da Grande Depressão, quando o coeficiente de Gini, a primeira das desigualdades de rendimentos, atingiu os 0,450. Se os rendimentos fossem divididos de forma igual, o coeficiente de Gini seria de 0. Se uma pessoa dispusesse de todos os rendimentos, o coeficiente seria de 1. As desigualdades reduziram-se durante o período da calamidade económica, que foi a Depressão, e continuarão a baixar, como Kuznets o previu, quando a economia americana se expandiu depois da Segunda Guerra Mundial. O coeficiente atingiu o seu valor mais baixo em 1968, a 0,387. A partir daí, segundo dados da Reserva Federal de São Luís, o coeficiente de Gini começou a aumentar. Em 1980 atingiu os 0,408, em 1990 estava nos 0,428, em 2000 nos 0,462, em 2010 subiu para os 0,470 e em 2013 ascendeu aos 0,476. Um centro de estudos liberais canadiano, o Instituto Fraser, publica um relatório anual sobre a liberdade económica na América do Norte, que analisa como cada Estado americano e cada província canadiana age em matérias de taxação, gastos estatais e mercado laboral. O estudo de Dinser analisou a relação entre liberdade económica e desigualdades de rendimentos nos Estados entre 1981 e 2004, chegando à conclusão que a liberdade económica reduz as desigualdades quer no curto
como no longo prazo. Para comprovarmos a veracidade dessas palavras, comparemos os 8 Estados com maior liberdade económica com os 8 com menor desempenho nesse índice. Os 8 Estados com maior liberdade económica, os mais liberais, com valores que vão do 7,8 a 7,1, são o Texas, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Virgínia, Nova Hampshire, Louisiana, Nebraska e Delaware. Os 8 estados com resultados mais baixos, de 5,2 a 5,8, são Maine, Vermont, Mississippi, Nova York, Rhode Island, Virgínia Ocidental, Nova Jersey e Califórnia. Segundo o censo do Governo Federal sobre o coeficiente de Gini em 2012, descobrimos que o grupo dos mais economicamente liberais realiza uma média de 0,452, enquanto o grupo menos liberal atinge um resultado de 0,469. Por outras palavras, as desigualdades sociais são maiores nos estados menos economicamente liberais. Uma nota. Dinser aponta que um vasto leque de informação é perdida quando se utiliza estatísticas sumárias como índice de liberdade. Ainda assim, um padrão global pode ser detectado. Eu penso que a relação entre maior desigualdade e menor liberdade económica é uma indicação de a que ponto os governos estaduais estão geridos, sugere Dinser. Um estudo de 2013, publicado no The Journal of Regional Analysis and Policy, por economistas da Universidade de Ohio e da Universidade Estadual da Flórida, confirma as descobertas de Dinser. Este estudo, que utiliza igualmente o índice de liberdade económica do Instituto Fraser, identificou uma relação do estilo da curva de Kuznets entre o aumento da liberdade económica e as suas influências sobre as desigualdades de rendimento. A análise sugere que quando começamos a liberalizar uma economia muito interventiva, as classes mais favorecidas beneficiam mais que as classes mais carenciadas, o que aumenta as desigualdades. No entanto, se as liberalizações forem mantidas, as desigualdades sociais começam a inverterem-se e as classes mais pobres veem os seus rendimentos crescer acima dos rendimentos das classes mais baixas. No seu estudo, Dinser e os seus colegas lembram que estudos prévios demonstraram existir uma relação positiva entre liberdade económica e rendimento por habitante. Em novembro passado, o economista Travis Weissman, da Universidade Estadual do Mississippi, descobriu que, mantendo tudo o resto igual, um ponto de aumento no índice de liberdade económica da América do Norte do Instituto Fraser está associado a um aumento de 8.156 dólares nos rendimentos médios. A conclusão mais estupenda do estudo de Dinser é que os resultados sugerem que um nível elevado de desigualdades de rendimentos leva os Estados a implementarem políticas redistributivas que resultam do declínio da liberdade económica. Ora, quanto mais a liberdade económica diminuiu, mais as desigualdades de rendimentos aumentam. Por outras palavras, será muito provável os Estados caírem num círculo vicioso de aumento de desigualdades e maior redistribuição. Infelizmente, os números do Instituto Fraser mostram que a liberdade económica declinou em todos os Estados desde 2000. Desta forma, o coeficiente de Gini aumentou nos 8 Estados menos livres, de uma média de 0,447 para 0,469 durante esse período. Em contraste, o coeficiente aumentou a um ritmo inferior, de uma média de 0,439 para 0,452 nos 8 Estados mais livres. Por outras palavras, o país inteiro parece ter-se deixado arrastar para uma espiral negativa em que a quebra da liberdade económica produz maiores desigualdades. Muito obrigado, até à próxima.